Olha, se você chegou até esse vídeo, duas coisas podem estar acontecendo nesse exato momento com o seu site WordPress. A primeira é que você é um cara muito precavido e está buscando mais informações para manter ele funcionando de maneira saudável. A segunda já não é tão muito boa. Provavelmente você está suspeitando que o seu site foi hackeado e está buscando ajuda ou mais informações para contornar esse problema. Então, não importa qual dos dois cenários, eu recomendo que você assista esse vídeo até o final, porque ele tem dicas importantíssimas para todo mundo que tem um site WordPress publicado na internet. Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Fred, eu sou especialista em criação de sites WordPress. E durante a minha longa jornada criando sites, eu já me deparei com situações muito aterrorizantes, né? Onde alguns clientes vieram até mim por conta de terem os sites hackeados, invadidos, infectados, enfim. Situações muito ruins que geram prejuízo e às vezes pode assim acabar com todo o seu projeto, desestruturar o seu negócio. Então vale a pena ficar ligado nessas dicas que eu vou passar para você, principalmente se você quer manter o seu negócio saudável na internet sem correr maiores riscos. Vem comigo. Calma, calma, calma. Antes de começar o vídeo, eu tô passando aqui só para dar um recadinho muito rápido, só para avisar que estão abertas as inscrições para o meu curso, o Mapa do Criador de Sites. Dentro desse curso, eu vou te ensinar a criar sites do absoluto zero até a publicação deles na internet, usando o WordPress, o Elementor e alguns pluginhos da Crocoblock. Então, se você tem interesse em se especializar, entrar nesse mercado, abrir o seu negócio de criação de sites, ou até mesmo colocar o seu projeto na internet, recomendo muito que você realize aqui a sua inscrição. Ah, Fred, mas por que eu deveria fazer esse curso e não outro? É simples. Nesse curso aqui eu estou aplicando a qualidade que você encontra aqui dos vídeos, né, dos meus tutoriais aqui do canal, só que com muito mais detalhe e com muito mais tempo. Eu consigo explorar muito mais cada assunto e consigo mostrar para você de maneira detalhada como que funciona a criação de cada tipo de site. E quando eu falo cada tipo de site, eu quero dizer que dentro do curso você vai aprender a criar sites institucionais, você vai aprender a criar blogs, você vai conseguir criar site de imobiliária com cadastro de imóveis, busca avançada. Então você vai conseguir fazer muita coisa aí, loja virtual, enfim, tem muito conteúdo aí. Aqui dentro da página de venda você vai encontrar mais informações. Então eu recomendo que você corra, aproveite essa oportunidade porque tá valendo muito a pena, tá certo? Bom, agora bora pro vídeo. Muito bem, pessoal, eu preparei aqui para vocês uma apresentaçãozinha bem simples, bem direta ao ponto. Porque assim, durante toda a minha jornada criando sites, eu já tive site hackeado lá no início, e com base nisso, nessa experiência, eu pude elaborar algumas estratégias tanto para prevenir quanto para lidar com essa situação e também após o ataque. Então, com base nisso, eu quero compartilhar com vocês algumas dicas, algumas estratégias para você aplicar durante o processo e após o processo, para que você não tenha maiores prejuízos. Lembre-se que uma vez que o seu site é invadido, você já começou perdendo. Você já começou perdendo. Então, o que que acontece? Evite entrar em pânico e siga esses passo a passos aqui. Então, vou mostrar para vocês agora, basicamente, qual que é o roteiro para você lidar da melhor forma possível com essa situação para evitar maiores prejuízos. Vamos começar falando aqui sobre os possíveis motivos, né, de uma invasão. O porquê que ocorre isso? Geralmente, quem invade são hackers que programam alguns bots, malwares que ficam circulando na internet e quando eles conseguem uma brecha, eles entram no site e aprontam aquela bagunça, certo? Mas qual que é o motivo? Qual que é a motivação que essas pessoas têm? Enfim. Bom, durante toda a minha jornada, eu pude perceber que existem alguns motivos mais óbvios e outros nem tanto, né? Mas o primeiro é desvio de tráfego. Então, geralmente, o pessoal mira em sites que têm muito tráfego, sites que estão anunciando, que estão bem posicionados no Google, e instalam malwares
justamente para desviar o tráfego e mandar para alguma outra página para tentar arrecadar links, enfim. Desvio de tráfego. Basicamente, esse é um dos motivos mais óbvios que eu já me deparei. O segundo motivo já é o sequestro de dados, né? Onde as pessoas entram para pegar informações, pegar leads, enfim, coletar dados mesmo para usar para outra empresa ou, enfim, para outros fins, né? Que a gente desconhece. O terceiro motivo já é a chantagem. Tem gente que entra, invade sites grandes, bloqueiam ali o conteúdo, faz um alvoroço total, justamente para tentar arrancar dinheiro. Então, esse é o terceiro motivo óbvio. E eu coloquei aqui numa escala do menos pior para o mais terrível cenário, certo? E eu coloquei um outro motivo aqui, o quarto motivo, que é outros. Então, assim, tem outros motivos que a gente não sabe, não tem a menor chance de descobrir, simplesmente porque às vezes o script que esse hacker criou não implementou completamente e acaba somente bagunçando o seu projeto, deixando ele mais lento, atrasando ele, enfim. Esses são os principais motivos, principalmente porque que eu levantei, né, motivos de uma invasão. É porque geralmente quando você tem o site invadido, você fica pensando mil coisas. Você fica com o psicológico abalado, fica com medo, principalmente porque a pessoa acessou dados sensíveis do seu negócio, da sua empresa. Então, nesse momento é importante você ou o seu cliente, né, ter tranquilidade, ter calma para poder lidar com essa situação da melhor maneira possível. Agora vamos falar o que acontece após uma invasão. Vamos lá. Quando você tem um site invadido, quando eu falo você, eu me refiro a você ou ao seu cliente, né? Caso você preste serviços de criação de site. Então vamos lá. Quando você tem um site invadido, primeira coisa, qual que é o primeiro sintoma, né? O primeiro sinal que aparece? O site fica indisponível ou fica lento, fica com um comportamento estranho, design estranho, aparece letras estranhas no site, né? Códigos estranhos, enfim, o site se comporta diferente do padrão. Esse é o primeiro sinal, certo? Segundo, arquivos e bancos de dados são corrompidos, ou seja, alguns arquivos do seu site o seu site começa a funcionar de uma maneira estranha, certo? O banco de dados ali às vezes não carrega, então algum problema está acontecendo. Eu já tive de frente com situações onde o malware instalou um script malicioso no título de cada publicação. Então, assim, você percebe isso, você vê algumas características no visual mesmo, né? Diferentes do padrão, então aí isso é um sinal de que o seu site foi hackeado. Um outro detalhe que já é mais grave no negócio é quando o Google sinaliza que o seu site foi invadido. Isso geralmente acontece quando você tem um site invadido e ele está hackeado durante um tempo. O Google passou pelo seu site, verificou ele e já coloca uma tarja vermelha no seu site. Então ele fala: esse site contém conteúdo malicioso e mostra isso para todos os visitantes, certo? Independentemente se o seu site está bem posicionado no Google ou não, quando uma pessoa acessa o seu site ou o site do seu cliente, né, ele vê um aviso enorme que os browsers colocam, um aviso vermelho que o Google fornece falando que o seu site, né, está hackeado naquele momento, contém conteúdo malicioso e aí bloqueia, certo? Então isso aí é um detalhe importantíssimo. Um outro sinal é quando o seu site é limpo, ele é excluído ou parte dele é excluída. Então aí você não consegue navegar porque o código quebra, não chega a completar e aí o seu site se perdeu. Esse é o pior dos cenários. Acontece muito pouco, pelo menos isso, eu não vejo acontecer com frequência. Acontece muito pouco, justamente porque a maioria dos malwares eles querem aproveitar do seu tráfego para redirecionar os visitantes. Então, ou exibir anúncios, né? Então, não é do interesse deles, às vezes, excluir o site por completo. Então, esses são os piores sinais que você vai identificar após
ter um site invadido. Muito bem, agora você deve estar se perguntando, certo, Fred? Eu entendi quais são as motivações, eu sei, né, identificar uma invasão ou suspeitar de quando o meu site foi invadido, mas qual é o problema disso? Onde me afeta? Até onde vai o meu prejuízo? Vamos lá, eu levantei aqui algumas consequências de ter o seu site invadido. Geralmente, quando as pessoas não fazem uma tarefa de segurança, uma rotina de segurança ideal, né, dentro do seu site WordPress, é porque eles não conhecem essas consequências. Eu tenho certeza que se na hora que a pessoa está criando o site WordPress soubesse dessas consequências, pensariam duas vezes antes de publicar um site WordPress na internet sem as devidas proteções. Então vamos lá. A primeira consequência, lembrando que eu estou listando aqui da menos pior para mais grave, tá certo? A primeira consequência é a perca do prestígio. Então, quando você tem um site hackeado, ele já não está funcionando muito bem, ou ele sai do ar, você começa a perder prestígio, né? As pessoas começam a ficar meio estranhas, duvidando do seu site, receosas. E aí você começa a ter um site com pouco prestígio ou não confiável. Esse é o primeiro detalhe, certo? O segundo detalhe, perda de dinheiro. Você vai ter que investir em suporte especializado, não é qualquer suporte, para poder recuperar o seu site, para poder recuperar backup, para poder contornar essa situação. Então, agora, né, nessa segunda consequência, você já começa a sentir no bolso os efeitos de não ter protegido o site adequadamente. A terceira consequência já é a perca de conteúdo. Aí você já começou a perder patrimônio. Por que eu falo patrimônio? Simples. Todo o conteúdo que você gera é patrimônio intelectual da sua empresa. Então você investiu dinheiro, investiu tempo nisso, alguém criou para você ou você parou e investiu tempo criando, você tratou imagens, criou vídeos e aí você começou a perder isso aí porque foi deletado, foi hackeado, enfim. Então esse é outra forma de você perder dinheiro também. E a quarta consequência, que para mim é uma das piores, é a perca de clientes, porque você às vezes tem um site que gera clientes todo dia, gera leads todo dia, e você tendo um site hackeado, você perde a entrada desses novos clientes, o Google marca você e marca seu site, né, como um site que tem conteúdo malicioso e bloqueia as pessoas que estão tentando entrar, né, estão tentando conhecer a sua empresa, e aí já se deparam com isso, conteúdo malicioso. Então, o seu site, além de perder o prestígio, né, perdeu o cliente automaticamente. Então, para mim, essa quarta consequência é uma das piores. Então, é muito importante você ter consciência dessas consequências aqui porque elas afetam diretamente o seu negócio, afetam diretamente a sua empresa. Lembrando que quanto mais tempo o seu site permanece nessa situação, pior vai ficando o cenário. Ai, Fred, mas até agora você só falou coisa ruim, até agora você só levantou as piores coisas, já tô assustada aqui, como que eu faço? Pois bem, agora a gente chegou na hora da prevenção. Porque o melhor remédio é a prevenção. Porque quando você tem uma prevenção, um plano de prevenção, os danos não acontecem ou, se acontecerem, são menores. Tudo é minimizado. Então, vamos ver quais ações de prevenção você pode realizar no seu site ou no site do seu cliente. Vamos lá. O primeiro plano de prevenção, ter backups, rotina de backups. E quando eu falo rotina de backups, eu falo de backups diários, um dia sim, um dia não, 2 backups, 3 backups por semana, um backup por semana, um backup quinzenal, um backup mensal. Então você está vendo que é importante ter uma rotina de backups mensais. Não importa.
Quantos são? Você tem que ter. Porque se você deixa para fazer backup uma vez por ano, em um ano acontece muita coisa no seu site, você publica muito conteúdo, certo? Então é ideal você manter uma rotina de backups, salvar esses backups na sua máquina, salvar em nuvem e salvar dentro do seu site também. Porque aí, se acontecer alguma coisa, você tem uma cópia de segurança, né, para restaurar. E a minha recomendação para a questão de backup é, primeiramente, o plugin WP Vivid Backup. Eu já tenho até vídeo dele aqui no canal. Eu vou deixar aqui nos cards para você assistir como que faz para você fazer um backup e restaurar esse backup. O outro plugin, Eu vou até colocar ele aqui em cima. É o All-in-One WP Migration, que é um outro plugin muito bom de backup. A diferença maior entre eles é que o Vivid Backup você consegue fazer um agendamento de backups automático, uma rotina automática. Então, ele sempre vai gerar backups. O All-in-One WP Migration, não. Você não consegue fazer uma rotina de backups de uma maneira tão fácil igual o WP Vivid. Então, é por isso que eu coloquei ele na segunda posição. E a terceira opção é contratar um serviço de backup juntamente com o plano de hospedagem. Dentro lá da hospedagem, eles têm ferramentas, a maioria das hospedagens, pelo menos as hospedagens de confiança, de qualidade. Eles têm um serviço de backup e aí você consegue ter backups disponíveis lá com o pessoal, tá certo? Vamos lá, a segunda ação de prevenção é o monitoramento constante. Então, você pode utilizar ferramentas como o Jetpack, que tem um sinalizador de quando o seu site está fora. Ele tem uma ferramenta lá dentro que monitora o seu site, monitora tráfego, monitora tempo de inatividade do seu site. Então, se o seu site caiu, ficou fora do ar, não importa o motivo, se foi uma instabilidade no servidor, ou até mesmo uma invasão, ele vai informar. Aí já é motivo para você ir lá e olhar, certo? Então, o monitoramento é muito importante porque você está sempre de olho no seu site. E quando eu falo monitoramento, não é só entrar no seu site, viu que ele está no ar e vai embora. Não, é você entrar dentro do WordPress, você fazer atualização de plugins, atualização de temas, limpeza de comentários, porque os comentários também são portas de entrada de muito malware, porque entra muito spam pelos comentários. Mais para frente, no próximo item eu vou até falar sobre isso. Mas é importante você fazer esse monitoramento, tanto no site, na parte externa do site, que é onde todo mundo vê, quanto na parte interna, que é no painel administrativo do WordPress. Vamos lá. A terceira ação de prevenção é utilizar plugin anti-spam, igual o Akismet, né? Akismet, eu falo assim, eu falo tudo errado esse nome, toda vez eu me confundo. Mas esse plugin vai te ajudar a reter os spams. Então isso aí já é obrigatório, principalmente se o seu site tem blog. É muito importante que você utilize esse plugin para prevenir, limpar aí os spam que vêm através dos comentários. Outra indicação, né, de prevenção é ter instalado plugins de segurança. A minha recomendação inicial é o WordFence, que é um dos melhores plugins de segurança da atualidade. Se você contratar o plano Pro dele, ele é gratuito. Já tem muita coisa gratuita, muita ferramenta muito boa. Se você contratar o plano Pro, você vai ter mais opções ainda para proteger mais ainda o seu site. Então, veja só que utilizando plugins para proteger o seu site, para blindar o seu site ao máximo, você monitorando ele, fazendo ele ficar sempre atualizado, com tudo, plugins, temas, limpeza de comentários, exclusão de spams, e fazendo backups, as chances são mínimas de você sofrer uma invasão. E mesmo assim, se você sofrer, você vai saber contornar essa situação com uma agilidade enorme. Igual eu falei, tempo é dinheiro. Então, quanto menos tempo você ficar nessa situação, melhor. Às vezes, ninguém nem vê que seu site foi invadido, não perde nada. Muito bem. O segundo plugin é o Item Security, certo?
é uma segunda recomendação para quem não gosta do WordFence. Eu não recomendo você instalar esses dois plugins ao mesmo tempo, não vai te dar mais segurança, não preocupa com isso, mas eu recomendo que escolha pelo menos um desses dois. Já o plugin Sucuri é uma indicação principalmente para quem tem o site invadido, porque ele, entre as três, ele é o único que tem umas ferramentas eficientes para sites que foram hackeados. Ele tem um departamento lá exclusivo, né, dentro do plugin, uma seção lá, exclusiva para ações pós-ataque. Então, com ele você consegue realizar ações pós-ataque, prevenindo assim de que a situação perdure ou que o vírus, né, o malware, continue se multiplicando e atrapalhando ali o processo de limpeza. Muito bem. A outra forma, né, que eu coloquei aqui, profissionais com acessos corretos e seguros. Isso aqui já é uma ação mais estratégica e administrativa, onde você vai permitir somente pessoas qualificadas e de confiança para mexer no seu site. E de preferência que cada um tenha o acesso correto. Por que eu estou falando isso? Acontece muitas vezes onde administradores de sites WordPress no dia a dia, por preguiça, compartilhar senhas. Acessa lá o meu site com o meu usuário e a minha senha. E aí, o que acontece? Várias pessoas compartilham aquilo ali, fazem ações dentro do site, instala plugins estranhos, né? Acessa o site da maneira indevida, enfim, prejudica o funcionamento e acaba deixando o site inseguro. Então, a minha recomendação é: seja administrador, somente pessoas de confiança que saibam administrar o site ou quem é proprietário da empresa. Agora, o restante, coloca os níveis de editor, inscritor, né, inscrito, enfim, coloca os outros níveis lá mais baixo. Agora, administrador, somente as pessoas de confiança mesmo. E evite compartilhar os acessos, o seu acesso dentro do painel administrativo, né, com outras pessoas. Não importa se é da mesma empresa, enfim, que cada um tenha o seu acesso por segurança. E pelo amor de Deus, não manda login e senha pelo WhatsApp ou por e-mail. Não manda. Evita, igual eu falei, não compartilha nada. E quando você criar um usuário, cria esse usuário, o WordPress automaticamente já manda os dados de acesso para o e-mail dessa pessoa logo após a criação do usuário dela e que ela vá lá e troque a senha por uma senha da confiança dela, uma senha segura. Muito bem, agora eu vou abordar essa situação, quando você se encontra com um site invadido. Vamos lá, o que você vai fazer nessa situação? Primeiramente, se você tem campanhas de tráfego rodando, já pede para pausar. Pausa porque você não sabe por quanto tempo essa situação vai permanecer e pode acontecer da gente voltar para essa situação aqui, ó, perca de prestígio e perca de cliente, porque as pessoas vão acessar o seu site, vai ver que ele não está funcionando da maneira correta e podem se desenganar e nunca mais voltar. Então, pausa o tráfego e suspende as campanhas temporariamente. A segunda ação é procure ajuda. Se você não conhece o WordPress, se você não tem domínio, né, da ferramenta, não conhece os detalhes de arquivos, os diretórios, procure ajuda especializada. Não perca tempo, procure ajuda imediatamente da sua hospedagem, procure especialista do WordPress, me procura quem seja que conheça o WordPress para poder te ajudar. O segundo cenário é troca de senhas, troca as senhas da sua hospedagem, do seu e-mail, e se você conseguir ainda acessar o seu painel do WordPress, troca a sua senha do WordPress também. Já procura por backups e deixa eles à disposição, certo? Então, isso já é naquele cenário onde você é uma pessoa precavida e com certeza fez backups. Então, já começa ali a juntar os backups, já separa eles,
tá certo? E de preferência, se você tem um site grande, um site que te dá muito dinheiro, né? É a principal fonte de entrada de dinheiro, tenha uma hospedagem à disposição ou então contrate uma imediatamente. E depois você migra esse backup que está limpo para essa nova hospedagem. Assim você isola o problema, certo? E já volta a funcionar, já volta a operar instantaneamente, né? Por conta disso. Então, assim, caso você não encontrou ajuda, né? Tá ali com problema e tal, e quer resolver sozinho da maneira mais rápida, já contrata uma hospedagem nova e já pega um backup antigo, caso você tenha, e instale, restaure o seu site nessa nova hospedagem. Deixa a antiga lá problematicada, toda bagunçada, para lá e já vai cuidando de um outro cenário. Então, essas são as minhas principais recomendações para você lidar com essa situação nesse problema. E logo depois disso, né, de você tomar essas ações, a gente vai entrar para a próxima etapa, que é a realização do scanner. Que é o scanner? Esse detalhe é muito importante. Aqui eu simplesmente informo você como que você vai analisar para fazer o início aí da recuperação do seu site. Então, o scanner nada mais é que o primeiro passo, onde você vai identificar o que está acontecendo na sua hospedagem, no seu site, para depois iniciar a limpeza. Então, vamos lá. Como que você faz o escaneamento do seu site? Primeiro, você vai fazer um comparativo de arquivos. Você vai comparar arquivos limpos versus os arquivos corrompidos. Você vai identificar qual arquivo que está limpo, vai dar uma olhada na data dele, né? E depois você vai ver, com base na última modificação, qual é o arquivo mais recente, que provavelmente também está com cara de suspeito, e esse vai ser o arquivo corrompido. Então você começa a identificar, olha, esse arquivo aqui está limpo e esse arquivo aqui é um possível arquivo infectado, né, um malware, enfim, você já começa a identificar aí. Análise cronológica, igual eu falei, você precisa encontrar um arquivo que esteja limpo. Provavelmente os arquivos infectados, eles têm a mesma data e hora, porque o malware roda o script dentro da hospedagem e eles têm a mesma data e hora de criação. Então aí você já vê uma pista, certo? Comparado a arquivos limpos, você vai ver, os arquivos limpos, geralmente, eles têm a mesma data, né? Ou são bem mais antigos. Os arquivos padrões do WordPress, eu vou mostrar para você logo mais, eles têm a mesma data, porque eles são atualizados juntos, então eles têm a mesma data. Então, geralmente esses arquivos, eles não são corrompidos, porque os hackers não utilizam ele, né? Os malwares não utilizam ele. Então eles têm a mesma data. Aí você pega essa data e compara com arquivos suspeitos, arquivos com nomes suspeitos. Eu vou mostrar para você mais para frente. Então aí você tem uma base e já começa a separar. Olha, esse arquivo aqui é um arquivo suspeito, esse aqui é arquivo limpo. E aí você começa a fazer o scanner visual seu, certo? Muito bem. A outra análise fundamental que você precisa fazer é analisar o arquivo wp-config. Se você não conhece esse arquivo, eu vou mostrar para você. Mas, resumidamente, esse arquivo, para quem não conhece o WordPress especificamente, né? O wp-config é o coração do seu site WordPress. É nele que estão os dados de acesso ao banco de dados, ao servidor, algumas senhas de segurança. Então ele é o arquivo core, é o coração do seu site. Ele precisa ser protegido a todo custo. Eu vou falar para você como você pode fazer essa proteção também. E ele precisa ver, você precisa analisar, você precisa ver se ele está corrompido, se ele foi alterado, enfim. Você precisa ter um olhar específico sobre isso. Agora, eu vou mostrar aqui para você os arquivos padrões do WordPress, certo? Para você ter uma certa familiaridade com eles. Muito bem, pessoal. Essa aqui é um arquivo do WordPress
depois que eu descompactei ele, certo? Então, o que que acontece? Eu vou lá no site do wordpress.org, faço o download do WordPress para minha máquina local, certo? E quando eu descompacto, ele traz para mim todos os diretórios, todas as pastas do WordPress, tá certo? Então, basicamente, estas são as pastas e os arquivos nativos padrões do WordPress. Vamos lá, eu vou te mostrar aqui basicamente e já vou te dar algumas dicas de segurança. Muito bem, aqui a gente tem as três principais pastinhas do WordPress. O WP-admin, o WP-content e o WP-includes, tá certo? Estas duas pastas aqui, ó, elas não sofrem alterações, nenhum plugin, nada. Eles não afetam esses dois diretórios aqui, ó, quando eles estão lá na hospedagem. Lembrando que eu estou mostrando aqui esses arquivos do WordPress na minha máquina, mas eles ficam lá na hospedagem dessa maneira aqui também. Por motivos de segurança e confidencialidade, eu não posso mostrar um arquivo, né, de WordPress na hospedagem e tal, então eu estou mostrando aqui na minha máquina mesmo. Então vamos lá. Essas duas pastas, como eu disse, elas não sofrem alterações via plugins. Só quando o WordPress é atualizado, sai uma nova versão do WordPress, aí os arquivos aqui de dentro são atualizados. A mesma coisa acontece com esses arquivos aqui, ó. Eu vou marcar eles aqui para você, certo? Esses dois aqui você pode ignorar, mais para frente eu vou falar o porquê que eu fiz isso aqui com eles, tá? Mas esses arquivos aqui, ó, também, esses arquivos aqui são os arquivos padrões do WordPress, tá certo? Então, quando sofre alguma invasão, alguns desses arquivos aqui podem ser corrompidos. A maioria das vezes acontece com o arquivo index.php, certo? Veja só que ele é um arquivo PHP, tá? Esse index.php, o wp-config, que antes do WordPress ser instalado, esse wp-config, ele vem com sample, certo? Então, quando você instala o WordPress, esse arquivo wp-config, ele passa a se chamar somente wp-config. Esse sample aqui, ó, ele some, tá certo? Então, esse sample aqui é porque é um arquivo original, ele serve de exemplo para você poder editar ele e configurar o WordPress. Então, por isso que ele vem esse sample aqui. Um detalhe, quando você faz a instalação do seu site WordPress, é interessante que você exclua esse arquivo sample aqui, tá certo? Porque quando você faz a instalação do WordPress, a própria hospedagem, o sistema de instalação, duplica esse arquivo. Então, você vai ter dois arquivos. Ele vai ficar assim, ó, o wp-config e o arquivo sample, wp-config-sample. Então, é interessante que você venha aqui, ó, e exclua esse arquivo, que fique somente o wp-config, tá certo? Esse é um detalhe muito importante. Vamos lá, então, esses são os arquivos padrões. Aqui dentro a gente tem uma série de diretórios, eu não vou entrar aqui dentro, veja só, e falar sobre cada um, porque são muitos diretórios, nem eu vou memorizar, e não é preciso. Agora, nessa pastinha wp-content, é importante você, pelo menos, ter uma noção do que ela faz. Aqui dentro do wp-content é onde fica armazenado as traduções de plugins e temas. A pasta plugins é onde vai estar armazenado as pastas dos plugins, tá certo? E a pasta de temas é a pasta que vai ficar armazenado os temas, tá vendo? Então aqui eu tenho os temas originais do WordPress, aqui eu tenho os plugins originais do WordPress, tá vendo? O Akismet, né? Quando você acaba de instalar o WordPress, ele já vem lá instalado, mas não ativado. O Hello também, ele vem instalado, mas não está ativado, certo? Então, esse diretório wp-content, ele é o principal alvo dos malwares quando o site é invadido. É aqui que a bagunça acontece, na maioria das vezes. E aqui ainda está faltando algumas pastas, como a pasta de upgrade, pasta de upload, que é as principais.
A pasta de upload, ela aparece aqui, eu vou até criar ela aqui para a gente exemplificar melhor. Uploads. Ela aparece aqui justamente para salvar todas as imagens que você publica no seu site. Então essa pasta ela é gerada automaticamente logo após a instalação, porque ela vai armazenar todas as imagens do seu site. Então essa é a pastinha e ela geralmente é afetada. Então é muito importante que você conheça ela e depois que o seu site for invadido, você vai precisar analisar ela bem a fundo aqui, porque na maioria das vezes os malwares instalam coisas aqui dentro, tá certo? Um detalhe muito importante é que você não está vendo aqui, mas ele vai aparecer lá na sua hospedagem, que é o arquivo .htaccess, tá certo? É um arquivo desse jeito aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo criar aqui. Eu vou usar esse arquivo de texto, mas só para exemplificar. É um arquivo assim, ó, .htaccess, tá certo? Esse arquivo aqui, ó, esse arquivo é um arquivo que é gerado automaticamente também pelas hospedagens que usa o Apache, tá certo? Ele é gerado e ele é gerado principalmente aqui na raiz, certo? Normalmente, ele não é gerado, deixa eu apagar aqui, ele não é gerado nas pastas internas. Então, quando você vê ele aqui dentro, você já pode verificar, porque provavelmente ele foi gerado dando permissão para o malware fazer uma bagunça aqui dentro. Esse arquivo htaccess permite isso, então você precisa excluir ele. Aí, você pode excluir até o que está aqui na raiz, porque ele é usado como meio de permissão para que scripts maliciosos atuem aqui dentro. Então você pode apagar todos. Por quê? Porque quando você instala o WordPress, você vai lá nas configurações, links permanentes e salva os links permanentes, só salva, aperta o botão salvar lá, o WordPress automaticamente gera um novo arquivo htaccess. Então não se preocupa, você sai deletando tudo, tá certo? Então, basicamente, essa é a estrutura padrão do WordPress que você precisa conhecer. Se você quer trabalhar com criação de sites, eu recomendo que você baixe o WordPress para sua máquina, dá uma olhada nesses arquivos aqui, nas estruturas de pasta, principalmente na pasta WP Content, para se familiarizar com ela. Agora, a explicação, né, do porquê que tem dois arquivos zipados aqui, é porque quando o site do meu cliente foi invadido, uma estratégia muito boa é você substituir os arquivos padrões. Mais para frente eu vou falar sobre isso. Mas o básico é, eu posso simplesmente baixar o WordPress para minha máquina e eu pego esse arquivo wp-admin, aliás, esse arquivo não, esse diretório, transformo ele em um arquivo zip. E o arquivo, o diretório wp-includes, eu também zipo ele e transformo em um arquivo .zip, igual eu fiz aqui, ó. Eu seleciono os dois e pego esses outros arquivos aqui, ó. Pego tudo isso aqui, ó, desconsiderando somente o wp-config, porque não posso usar ele nesse momento. Então eu seleciono todos esses aqui, ó, e sobrescrevo tudo lá na hospedagem. Ah, Fred, como assim? Vamos por partes, vamos por partes. Deixa eu te explicar. Para evitar que você tenha que entrar em arquivo por arquivo e sair olhando, você pode sobrescrever os arquivos padrões do WordPress, que é o diretório admin, o diretório includes e esses arquivos aqui, ó, que eu mostrei para você. Somente o wp-config que não pode ser sobrescrito. Por quê? Porque ele contém os dados de acesso ao banco de dados, né? Ao servidor, enfim, outras configurações. Então esse, você precisa arrumar ele na mão, tá certo? Na unha. Agora, os outros, todos podem ser sobrescritos tranquilamente. Você seleciona desse jeito aqui e usa um software de FTP ou gerenciador de arquivos da própria hospedagem, como eu mostrei lá. E você sobrescreve, certo? E aí, com isso, você sobrescreve os arquivos corrompidos ou os possíveis arquivos corrompidos por arquivos limpos. Essa é a maneira mais prática de você fazer uma limpeza
manual, tá certo? Bom, agora que eu te mostrei quais são os diretórios do WordPress, te mostrei aí uma das melhores estratégias de limpeza, né? Que é realizar a substituição de arquivos infectados por arquivos novos e limpos. Vamos continuar lá com a apresentação. Agora vamos falar de como que se faz a limpeza, como a gente pode começar aí a restaurar ou consertar a situação. Um pouco antes eu falei de uma das melhores estratégias, então agora vamos aprofundar nisso. Vamos lá, limpeza. A primeira coisa que você vai fazer é a ativação do debug, né? No wp-config, no arquivo que eu falei, né? Naquele arquivo que é o coração do WordPress. Tem como, se estiver aparecendo parte do site, se estiver carregando, não estiver dando tela branca total, você consegue realizar a ativação do debug no arquivo do wp-config. E por que que ele é importante? Simplesmente porque ele mostra os erros que está acontecendo no script. Tanto que, assim como ele mostra os erros que está acontecendo no script, é interessante que ele também fique oculto no momento certo, para que não dê pistas de falhas, permitindo que hackers, né, invadam o seu site. Então, ele é interessante ficar oculto, como lá falso, né, oculto no momento certo, por segurança, mas quando você estiver suspeitando que o seu site está com algum problema, seja ele qual for, lentidão, alguma coisa assim, ou até mesmo, né, como eu disse, está suspeitando que ele foi invadido, aí você ativa esse debug. Aí você vai conseguir enxergar os erros, mas isso caso o seu site não esteja dando tela branca total. Então vamos lá. Primeira coisa, né? Vamos ver aqui a tela 5, que eu separei uma imagem aqui para você poder ver esse arquivo e identificar onde ali você vai fazer a modificação. Muito bem, essa aqui é uma tela padrão do arquivo wp-config. E ele fica aqui, ó, o debug, ele fica aqui, ó, marcado como falso. Você vem aqui e coloca true. Quando você muda de falso para true, verdadeiro, significa o quê? Você está falando para o WordPress mostrar quais são as falhas que estão acontecendo, quais são os erros que está acontecendo no código. Aí vai aparecer várias informações na página, lá no site, certo? E aí você vai conseguir identificar o que está acontecendo, em qual código está dando erro, certo? Então, você vai vir aqui, ó, esse aqui é o arquivo wp-config, né? E aí você vem bem aqui nesse parâmetro, ele por padrão deve ficar como falso, mas quando você quer ver os erros, você muda aqui, ó, para true, que aí é verdadeiro. Você vai fazer com que esse debug funcione, certo? Então, esse é o primeiro parâmetro. Vamos lá, a segunda ação de limpeza é o arquivo htaccess suspeito. Então vamos lá, dentro das pastas internas, como eu disse anteriormente, não tem arquivos htaccess. Então na maioria das vezes não é normal. Então você pode, por via das dúvidas, sair excluindo eles. Pode apagar, não vai ter problema, depois eles são gerados automaticamente pelo WordPress e pelos devidos plugins. Então pode apagar para poder correr atrás aí do prejuízo, tá certo? Agora eu vou mostrar para você uma tela onde tem um arquivo htaccess suspeito. Vamos lá. Muito bem, veja só nessa tela aqui. Eu estou dentro da hospedagem do cliente. E aqui tem, dentro do nada, uma pasta metadata, com uma data que suspeita, foi criada na mesma hora, no mesmo dia, na mesma hora, que esse arquivo htaccess. Isso aqui está muito suspeito, e quando eu vi isso aqui pela primeira vez, eu já identifiquei e fiquei, né, ressabiado, entrei aqui dentro e era fato. Estava infectado, então eu fui excluir essa pasta aqui, metadata, né, esse diretório metadata, e excluir esse outro aqui, arquivo aqui, htaccess. Agora um detalhe para você ver, veja esses outros dois arquivos aqui, ó, as datas deles, antigas e as horas, diferentes. Então você vê que esses arquivos aqui, ó, foram criados em um outro dia, uma outra data, então assim,
é bem, já não é tão suspeito, mas é interessante você também analisar pelo seguinte fato: esse nome aqui é muito estranho. Então, é interessante que você verifique isso aqui. Então, principalmente quando tem esse ponto na frente. Então, isso aqui é um arquivo suspeito. Só que esse htaccess e esse metadata, justamente porque foram criados na mesma data e na mesma hora, são mais suspeitos ainda. Então, é importante que você verifique e fique atento nessa questão. Vamos lá! A terceira ação de limpeza, como eu disse anteriormente, é procurar e excluir os arquivos .php suspeitos. Então, assim, anteriormente, né, eu mostrei para você como que faz a substituição dos arquivos padrões do WordPress. Mas tem alguns arquivos que não tem como serem substituídos, igual o wp-config, certo? Então, arquivos como esse e outros arquivos internos, né, que você pode encontrar em pastas de plugins ou em temas, você vai verificar. E também arquivos do tipo do nome index.php. Toda pasta, ou a maioria delas, das pastas internas do WordPress tem um arquivo index.php. E ele precisa ter a seguinte aparência. Eu vou mostrar aqui para você. Muito bem. Esse aqui é um arquivo index.php limpo. Ele está limpo. Ele só tem isso aqui, ó. A tag do PHP. Silêncio é ouro. Pronto, né? Só isso. Esse é um arquivo index.php limpo. Agora eu vou mostrar para você um arquivo index.php corrompido. Veja só. Muito bem. Esse aqui é um arquivo index.php corrompido. Olha só. Olha o tamanho do script que eles colocam aqui, ó. Não sei nem por onde começar. Eu sei que isso aqui não é padrão do WordPress e isso aqui faz alguma ação, colabora ou faz parte de algum outro script que realiza alguma ação maliciosa. Então, isso aqui é a aparência de um arquivo index.php corrompido. Muito bem, agora a quarta ação de limpeza que a gente pode fazer foi a que eu mostrei anteriormente, fazer a substituição dos arquivos padrões. Você copia os arquivos padrões e sobrescreve lá na hospedagem. Para isso, você pode usar o gerenciador de arquivos, né, da própria hospedagem, ou um software de FTP, como o FileZilla, por exemplo. Aí você faz a substituição desses arquivos e os demais você vai ali monitorando. E em relação a plugins e temas, também pode ser feito dessa maneira. Você pode baixar todos os plugins, certo? Lá do diretório do site do wordpress.org, você baixa os mesmos plugins, descompacta ele na sua máquina e sobe sobrescrevendo tudo, tanto os plugins quanto os temas, tá certo? Para poder prevenir de uma vez. Então aí você não corre o risco de deixar passar algum arquivo dentro desses diretórios, né? Tanto de plugins quanto de temas. Você vai fazer a substituição por completa, tá certo? A quinta ação de limpeza é procurar por pastas suspeitas. Como eu disse anteriormente, usar um WordPress novo como referência. Então eu mostrei para você quais são os diretórios padrões e pode acontecer de aparecer outras pastas, outros diretórios, né, que são estranhos, não fazem parte. Como, por exemplo, esses diretórios que eu vou te mostrar agora na imagem. Muito bem, dá só uma olhadinha nesses diretórios que apareceu aqui nesse site que foi corrompido, nesse site que sofreu uma invasão. Olha só esse diretório, .c9.qidb. São diretórios muito estranhos. Como eu disse, tem a mesma data de criação e a mesma hora daquele outro arquivo, né, htaccess, que eu falei para você. Veja só, isso é muito estranho. Então, esses diretórios aqui são altamente suspeitos, podem ser deletados de uma maneira definitiva, porque provavelmente eles estão sendo usados para prejudicar o seu site. Esses outros dois diretórios aqui, ó, foi uma estratégia que eu usei para limpar o site, esses diretórios padrões do WordPress. Então,
Primeiramente, eu peguei esses dois diretórios aqui, o wp-admin e o includes, e escrevi backup, certo? Peguei os arquivos zip do WordPress novo que eu tinha salvo na minha máquina e subi e descompactei. Aí eles viraram novas pastas, wp-admin e wp-content. Você pode ver até a data deles aqui, ó. E eu descompactei, certo? Aí depois eu excluí esses dois aqui, ó, esses dois diretórios aqui. Eu excluí eles justamente para evitar qualquer problema. Agora, como eu disse para você, o arquivo não, o diretório wp-content havia sido hackeado também. Veja só a data da última modificação nele. A mesma data das pastas suspeitas, né? Então, era uma próxima etapa de limpeza que foi realizada logo após eu ter feito a substituição aqui, ó, desses dois diretórios, wp-admin e wp-includes. Muito bem, pessoal, agora vamos falar das ferramentas que você pode utilizar durante o processo, né, para agilizar aí toda essa situação para você. Vamos lá. Primeira, eu até citei anteriormente, né, utilizar o gerenciador de arquivos da própria hospedagem, seja ele o cPanel ou não, toda hospedagem fornece um gerenciador de arquivos. Você pode também utilizar o FileZilla, que é um software de FTP, que é utilizado para enviar arquivos da sua máquina para dentro da hospedagem, tá certo? E os plugins WP WordFence e o Sucuri, que são dois plugins muito importantes nessa situação. Você pode utilizar os dois aí para poder, WordFence é para prevenir e proteger, o Sucuri, principalmente no que se refere a ações pós-ataque. Ele tem ali muitas configurações específicas sobre isso. Se você tiver interesse em ver um vídeo específico sobre o Sucuri, deixa aqui nos comentários falando, eu quero aprender mais sobre o plugin Sucuri, que eu vou gravar um vídeo específico sobre isso, tá certo? Então, essas são as ferramentas básicas que você precisa para contornar essa situação, né, durante esse momento aí trágico do seu site. Muito bem, agora chegamos ao bônus, onde eu vou te mostrar 9 dicas de segurança, 9 dicas que fogem um pouquinho aí do padrão, para que você deixe o seu site mais seguro, né? Algumas são óbvias, mas outras são desconhecidas. Vamos lá. Primeira dica, colocar o arquivo wp-config.php um nível acima na raiz do diretório. Então, quando você faz a instalação do WordPress na sua hospedagem, o arquivo wp-config ele fica no mesmo nível dos demais arquivos e diretórios. No entanto, para você se prevenir, você pode colocar ele um nível acima, porque fazendo isso, ele vai ficar na parte onde ninguém tem acesso. Então, você pode colocar ele um nível acima junto com outros arquivos ali originais da hospedagem. Isso aí ajuda a prevenir bastante. A segunda dica é usar senhas fortes. Parece muito óbvio, né? Mas tem gente que usa login e senha forte. Tem gente que coloca o próprio nome e o sobrenome, repete o nome, coloca a senha 1, 2, 3, enfim. Isso aí prejudica muito, porque como que funciona um ataque de força bruta, caso você não conheça? Um script fica rodando várias vezes, muitas vezes por minuto, certo? Ele tenta muitas vezes por minuto um login e uma senha. Então ele vai fazendo várias combinações. Então por isso que é interessante você tenha um login difícil, uma senha muito difícil e grande, porque aí ele vai ficar fazendo várias combinações por minutos. E quando os seus plugins de segurança perceber isso, já bloqueia ele. Agora, se você não estiver usando um plugin de segurança e o seu site está sofrendo uma tentativa de ataque de força bruta, aí sim, uma hora ou outra, esse script vai encontrar a sua senha e vai encontrar o seu login
principalmente se ele for fraco. Então aí vai ser invadido. A outra dica eu não preciso nem falar, né? Eu já citei várias vezes aqui no vídeo, então é importantíssimo você fazer pelo menos backups semanais. A outra dica é usar plugins de segurança. Isso aí também é mais do que óbvio. Outra coisa muito importante é desabilitar o editor de temas e plugins do WordPress. Então, quando você instala plugins de segurança, procure lá nas configurações deles a opção de desabilitar o editor de temas e plugins. Por quê? Fazendo isso, você previne que outras pessoas, ao acessar o painel administrativo do seu site WordPress, editem ou modifiquem ou coloquem alguma coisa maliciosa dentro das pastas de temas e plugins, tá certo? Um outro detalhe que parece bobo, mas é muito importante: limpe os comentários, revise os comentários, separe os comentários reais dos comentários que são spam e, de preferência, use aquele plugin que bloqueia os spams, né? O Akismet. Não compartilhe suas senhas de maneira nenhuma, principalmente via WhatsApp. Não compartilhe senhas com outros profissionais terceiros. Às vezes você domina o seu site, você administra ele perfeitinho, aí surgiu uma eventualidade e você se sente obrigado, ou uma outra pessoa fala: olha, me passa aí o seu login e sua senha para eu poder te ajudar. Não compartilhe. Ou você cria um usuário novo e restringe ali o alcance dele, mas de qualquer maneira, não compartilhe, porque isso aí pode prejudicar bastante. Não use admin no login, esse aqui é o pior. Por padrão, quando o WordPress é instalado, ele já coloca no login o nome admin. Mude isso, não use admin, nem administrador. Coloque o seu nome completo ou coloque um nome, um apelido difícil para que nunca ninguém adivinhe, principalmente os scripts que utilizam da técnica de força bruta. Não use admin jamais, porque por padrão, vários scripts já buscam os logins admin. Então ele já tenta admin e várias senhas. Então fuja do admin. Uma outra técnica para você proteger o seu site de invasões é bloquear scripts PHP dentro dos diretórios internos. Como eu citei anteriormente, né, o WP include o WP content, aquele diretório onde fica os plugins, os temas do seu site. Então, procure dentro dos plugins de segurança que você instalou a opção que bloqueia os scripts PHP dentro do diretório interno. Então, assim, isso aí vai prevenir bastante. Todas essas dicas que eu dei aqui são boas práticas que você pode fazer gratuitamente, de uma maneira bem tranquila, certo? E na maioria dos plugins, principalmente nesses dois que eu citei, o WordFence e o Sucuri, eles contemplam essas ações de desabilitar o editor de temas, bloquear os scripts aqui, ó, do PHP dentro dos diretórios internos, e também ajuda nessa questão de não permitir senhas fracas. Então, é muito importante que você siga esses passos, assim você vai conseguir manter o seu site WordPress sempre funcionando, protegido, e caso aconteça uma invasão, ela vai vir bem menor, bem fraca, e você vai conseguir recuperar e vai conseguir contornar essa situação em um curtíssimo prazo, sem ninguém perceber, evitando maiores danos. Muito bem, pessoal, se você chegou até aqui, eu já peço para você se inscrever, deixar seu like, assinar aí, né, marcar o sininho para o YouTube te notificar de novos vídeos. E eu quero que você dê aí a sua opinião, seu depoimento aqui abaixo, falando se você já passou por uma situação como essa, como que você conseguiu reverter, porque eu sei que é muito difícil esse momento. A gente entra em pânico, a gente fica desnorteado. Então, assim, me fala aí o que você fez, como que você fez, e se você estiver precisando de ajuda, comenta aqui embaixo também, para que eu possa tentar te ajudar, te dar alguma dica de alguma maneira, tá certo?
Bom, eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo. Tchau!